E aí, pessoal, vamos iniciar aqui nosso estudo de direito, tá? Começamos aqui com uma lei facinha, a lei de tortura, antitortura, a famosa lei 9455 do ano de 1997. Tem que pegar esse ano aí porque ele vem após um contexto histórico, tá? Que fez necessário a criação dessa lei antitortura, beleza? Lei que está sempre presente em qualquer concurso relacionado à segurança pública, polícia civil, militar. A militar hoje em dia não cai, tá? Mas já caiu. Penal, claro que a polícia penal vai cair. Isso aqui tá agente de segurança socioeducativa e outros aí. Então é uma lei extremamente importante para você que está na área da segurança pública. Lembrando, redes sociais aqui no alto, tá? Instagram Miguel Ângelo, PMMG. Posta lá, você estudando, que eu reposto. Hashtag Pelotão Mapeado, que eu reposto lá no meu Instagram, fechou? A gente vai enviesar esse nosso estudo baseado no nosso método mapeado. Muitas pessoas já conhecem aí, tá? Que nada mais é do que a gente passar por todo o conteúdo, sempre focando naquilo que mais tem chance de cair estatisticamente aí nos concursos, tá? É uma lei bem pequena, a gente vai ver tudo muito bem, por conta de ser bem curtinha, tá? Mas esse é nosso método mapeado. Pode ver que o sumário aqui tá pequenininho e não tem por que ser grande, porque a lei de fato é pequena. Entretanto, antes de iniciarmos ali, olha, o texto da lei mesmo, o artigo 1º, a gente vai dar uma olhadinha nesse contexto histórico, porque certamente isso aqui vai clarear nossa mente e pode muito ajudar a gente a acertar questão ali de forma indireta, digamos assim. Mas como assim, Miguel, de forma indireta? Isso não vai cair na sua prova e muito provavelmente, tá? Contexto histórico relacionado à lei antitortura. Contudo, quando você não lembrar uma questão na prova, cara, pode ser que você lembrando, fazendo essas sinapses cerebrais aqui, ó, lembrando do contexto histórico, fazendo esse link aí na sua cabeça sobre como que funciona essa lei, você vai lá e acerta a questão, tá? Tem chance disso acontecer, então por isso que esse contexto histórico é importante sim. Ele não é grande não, é bem curtinho. Essa lei de tortura define e pune crimes de tortura no Brasil. Ela foi criada num contexto de redemocratização após o fim da ditadura. 85 foi o último ano aí, olha, período em que a tortura foi sistematicamente usada pelo regime para reprimir opositores políticos e sociais. Então foi uma época que teve muita tortura, tá? Isso aqui auxiliou a necessidade dessa criação de uma lei específica relacionada à tortura. Com a transição para a democracia, promulgada em 88, que explicitamente proibiu a tortura como prática de Estado, o Brasil se viu pressionado, tanto internamente quanto pelos estados estrangeiros aí, tá? A desenvolver uma legislação específica detalhada para combater esse tipo de violência. A lei de tortura tem o objetivo tipificar a tortura e vai definir os crimes ali e penas, tá? Em diferentes contextos, abrangendo tanto práticas cometidas por agentes de Estado, você amanhã aí, tá? Quando for aprovado no concurso público, maus tratos e outros. Ela estabelece penas que variam de 2 a 8 anos. Felizmente, hoje em dia, não é comum cobrar pena aí, tá? E porque não tem, cara, para que cobrar pena em concurso? Felizmente, hoje em dia está diminuindo cada vez mais. Entretanto, grava o prazo máximo aqui 8 anos e que é reclusão, tá? Não é detenção. Isso aqui pode ser importante pra gente. Tem algumas, tem algumas formas majorantes aí da lei também, dos crimes, vamos ver aqui também logo abaixo. No contexto aí da Constituição, lá no seu artigo 5º é mencionado tortura, tá? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E no outro inciso aqui também tá a tortura, o tráfico, o terrorismo e crime hediondo, é inafiançável, suscetível de graça e por aí vai. Tem algumas convenções internacionais que mencionam também, tá? O Brasil faz parte dessa convenção contra o crime de tortura. Seu artigo 1º é mencionado isso, obviamente. Lá na CAD, que cai na PM, também, tá? E seu artigo 5º proíbe a tortura ou qualquer tratamento cruel, desumano ou degradante. Garante o direito de toda pessoa à integridade física, psíquica e moral. Na DUD, obviamente, tá? Direitos humanos, vai estar versando sobre tortura. Da mesma forma. Afirma que ninguém será submetido à tortura nem a tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Agora, vamos dar início aqui, olha, ao artigo 1º da Lei Antitortura. Novamente, lei muito importante, tá? Apesar de ser fácil, apesar de ser tranquila, curta, dá para colocar uma questão aqui pegadinha para fazer você errar. Então, tome bastante cuidado, beleza? Constitui crime de tortura. Opa, definição, o que que é? Constranger alguém com emprego de violência,
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Aqui já cabe muita questão, tá? Verbo constranger, alguém com emprego da violência. A própria violência, obviamente, é tortura, mas também a grave ameaça, a mera grave ameaça, digamos assim, é tortura também, tá? Então tem que ficar atento. Lembrar aqui, olha, alternância, tá? Que não é soma. Ou a grave ameaça, ou a violência. Não precisa da grave ameaça ser seguida de violência, por exemplo. Só a grave ameaça em si, sozinha, já é tortura. Desde que cause sofrimento físico na pessoa, isso aqui é bem tranquilo, e também o mental, tá? Dá para trocar palavrinhas aqui, então fique atento a essa definição do que é tortura. Agora temos algumas modalidades de tortura que temos que saber também, porque é extremamente importante para a nossa prova. Olha, primeiro vamos ver a tortura prova. Essa tortura prova tem o fim de obter informação, declaração, confissão de uma vítima ou até mesmo de uma terceira pessoa, Miguel. Que caso prático você falaria acerca disso aí? Um policial usa violência para forçar um suspeito a confessar um crime. Então tá aí a tortura prova, definição bem de boa, tem que ter essa finalidade, tá? Depois a gente vai fazer umas questõezinhas para fixar tudo aqui. Tortura crime provoca ação para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Não pode esquecer, tá? As pegadinhas relacionadas a provas que cai texto de lei, letra de lei, é omitir aqui, tá? Apenas ação, não omissão e por aí vai. Um criminoso agride alguém para obrigá-lo a roubar um banco, por exemplo, tá? Então, neste caso, temos uma ação de natureza criminosa. A terceira aqui, olha, a tortura discriminatória em razão de discriminação racial ou religiosa. Um exemplo prático aqui legal também, olha, é um indivíduo espancado por causa de sua religião, por exemplo, tá? Ou sua cor de pele. Então, vai recair aqui na tortura discriminatória, certo? E aqui embaixo, olha, o segundo inciso, tá? Esse aqui é o primeiro inciso. Nesse segundo inciso, a gente vai ver o que é essa tortura de castigo também, que é frequente demais em prova. Submeter alguém sob sua guarda, sob seu poder, sob sua autoridade. Olha só o policial penal aí. Com emprego de violência ou grave ameaça, não só o policial penal, tá? Com emprego de violência ou até mesmo a grave ameaça, tá? Igual ali em cima, a intenso sofrimento físico ou mental. Se tira o intenso aqui, aí já tá errado, tá? Se é prova que cobra letra de lei, beleza? Físico ou mental, sempre presente aí, tem que ter esse sofrimento, tá? Se o policial, vou ver o exemplo que já tá ali embaixo, eu ia inventar um exemplo aqui, falar um, mas o dali certamente tá melhor. Como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Olha aqui, tortura castigo, castigo pessoal, dá para lembrar, tá? Às vezes pede o nome ali na prova, tá? Tem prova que pede. Então, fique atento a isso. Aqui eu coloquei até explicação, mas é bem de boa. Esse texto se refere a situações em que uma pessoa, em posição de autoridade, a- usa a tortura como punição para corrigir o comportamento de outra, tá? Ou ainda de caráter preventivo. Um carcereiro agride um preso para discipliná-lo. Um policial penal agride um preso para disciplinar ele, tá? E vai ensejar aqui na tortura castigo. E olha só, reclusão, cara, de 2 a 8 anos, tá? Então, é legal pegar esse finalzinho aqui, apesar de cada vez estar sendo menos frequente cobrar prazos. Perfeito? Parágrafo 1º aí do artigo 1º, olha, na mesma pena incorre quem? Opa, isso aqui é legal, tá? Submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, igual ali em cima, por intermédio de prática de ato não previsto em lei, primeiro ponto, ou ainda não resultante de uma medida legal. Tranquilo aqui também, tá? Mas, clareando mais aí a sua mente, olha, isso quer dizer que qualquer forma de tortura em presos que não esteja previsto na lei ou não seja resultante de uma medida legal, tá? Um procedimento interno ali, por exemplo, da penitenciária, aí vai ensejar nessa tortura.
Um agente prisional impede o detento de dormir sem justificativa legal. Isso submete a pessoa presa a sofrimento mental e até o físico, aqui no caso também, tá? Nesse exemplo sobre o sono aqui, perfeito? Ficar atento, tá? Então, na mesma pena incorre quem submete nessas medidas ali. Parágrafo 2º, aquele que se omite em face das condutas, opa, tortura ou omissão aqui, olha. Quem se omite quando tinha o dever, quem tem o dever? O policial, cara, de evitá-las, por exemplo, tá o policial, de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção, aqui já é legal, de 1 a 4 anos. Quem se omite é detenção, tá? Mas qualquer pessoa que se omite, não. Quando ela tinha o dever de agir, quando ela tinha o dever de evitar ou ainda de apurar, tá? Essa tortura aí, beleza? Então, por exemplo, na penitenciária, tem um policial que está torturando lá, aí o pessoal está em dúvida se está mesmo torturando, aí vão fazer uma investigaçãozinha interna ali, tá? Essa pessoa que está investigando se omite, porque é colega dele ali que está torturando. Então, aquele que se omite, quando tinha o dever também de agir ali, vai incorrer na detenção. Lembrar que aqui a detenção não é reclusão, perfeito? E de 1 a 4 aqui, é só lembrar que é a metade para quem se omite. Tranquilo? Tá pegando aí? Tá achando fácil? Tá achando difícil? A lei tranquila aí, tá? Tem outras aí que são mais chatinhas. O exemplo prático aqui, olha, desse que a gente viu, um superior hierárquico presenciou o policial torturando o suspeito e não faz nada para impedir ou denunciar. Bem fácil. Na próxima aqui, no parágrafo 3º, o que a gente tem, Miguel? Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, o que tem? O que acontece? Tem alguns detalhes extras aqui, olha. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos, tá? Então, tem essa questão de aumento de pena no caso de lesão corporal grave ou gravíssima. E se trocar aqui por lesão corporal leve? Aí tá errado, tá? Não seja aqui nesse parágrafo 3º. E se resulta morte, Miguel? Reclusão também, claro, de 8 a 16. Dobra a pena original, que é de 2 a 8 anos, tá? Dobra o prazo máximo aqui, tá? 16, mas o prazo mínimo de pena é 8 anos, perfeito? Caso morra a pessoa. O suspeito morre em decorrente de agressão sofrida durante o tortura. Tranquilo isso aqui, até dispensado, tá? Esse exemplo prático aqui. E esse aumento de pena aí, Miguel, vamos ver. A pena aumenta de 1/6 a 1/3 quando? Se o crime é cometido por agente público, a palavra-chave aqui, tá? É o por, não é nem o agente público. Por quê? A gente vai ver depois, tem mais, mas se está pedindo esse aqui em específico. Se for contra aqui, fica errado, tá? Então, no caso, é por agente público. Se o crime é cometido contra quem? Criança, gestante, deficiente, adolescente. Isso aqui não tem jeito, cara. É decoreba. Se o crime é cometido mediante sequestro. Então, tem esses casos aí que vai ensejar nesse aumento de pena de 1/6 a 1/3, tá? Exemplo prático aí, olha. Um policial tortura um adolescente para obter informações sobre o crime. Se o policial torturar, já está ensejando aqui no crime, claro. E se é um adolescente? Se é uma gestante? Se é um deficiente? Aí piora as coisas, tá? 1/3, 1/6 a 1/3. Pode ver, confunde. A condenação vai acarretar o quê? Perda do cargo, função ou do emprego público, interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, o policial que cometer esse crime aqui, por exemplo, vai perder o cargo. E também vai ser interditado a exercitar essa função pelo dobro do prazo da pena. Se a pena foi de 2 a 8, dobro da pena, tá? De 4 a 16, interdição para seu exercício. Não vai poder ir ter esse ofício aí por esse prazo, perfeito? Entendi, Miguel, tranquilo. Aqui tem até uma explicação, acho que é dispensável, tá? Se o agente público for condenado, ele perderá seu cargo e não poderá trabalhar na função pública pelo dobro do prazo do tempo da pena. Tranquilo, tranquilo. O próximo ali, olha, também tá lá no Constitucional, tá? Que o crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça ou anistia.
Também sem segredo, principalmente para quem já pegou o constitucional lá, tá? Não se pode pagar dinheiro para responder em liberdade, beleza? Não se pode, insuscetível, tá? De graça, o anistia aí também. Perfeito? Lá no constitucional a gente estudou isso aqui no detalhe. Cai demais também. Não é preciso pagar fiança para responder em liberdade e o Estado não pode perdoar esse crime. Graça ou anistia. Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo na hipótese do parágrafo 2, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Isso aqui também despenca, tá? Parágrafo 2, que versa sobre a omissão. Vou até deixar menorzinho ali embaixo, olha. Vou colocar aqui na explicação que vai ficar melhor pra gente. Então, é o seguinte. Quem for condenado à tortura deverá cumprir pena em prisão em regime fechado desde o início, tá? Não pode ser em regime aberto ali. Salvo o caso de tortura por omissão. Não se esqueça desse detalhe, dessa exceção. As provas adoram exceções, tá? As provas adoram exceções. E o regime fechado aqui não é regime aberto. Se fizer isso aqui, perdeu, ponto. Perdeu a questão, tá? Esse artigo 2º em 1000, tudo aquilo ali é o primeiro. A gente viu parágrafos, incisos e alíneas do artigo 1º. Agora vamos aqui para o artigo 2º, que ali embaixo tem um negócio bem legal que eu quero mostrar para você, que é um resumão bem bisurado sobre esse tema aqui, tá? O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no Brasil. Mas como assim, Miguel? A lei não é brasileira? Como que vai acontecer isso aí? Olha só, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Vamos supor que é o consulado brasileiro lá nos Estados Unidos. E aí? Se o agente está lá no consulado, aí se aplica a lei de tortura do Brasil. E se a vítima for brasileira? Também, claro, tá? Se a vítima for brasileira, crime de tortura. E se quem praticou a tortura for brasileira? Não menciona isso aqui não, tá? É quem for a vítima, não se esqueça. Um exemplo prático aqui, acho que é dispensável também, mas vamos dar uma lida para não passar batido nada. Um brasileiro é torturado por outro brasileiro em outro país, por exemplo, tá? O criminoso poderá ser julgado aqui no Brasil e será devido ao artigo 2º aqui desta lei, beleza? Artigo 3 e 4, dispensável aí, ó. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. E o artigo 4 revoga lá o artigo 233 do ECA. Também dispensável para a nossa prova. Aqui embaixo coloquei um mapinha mental, um resuminho, tá? Ilustrativo. Bem legal sobre os principais tópicos dessa lei. Então aqui já está mapeado, olha. Aqui já começamos o nosso mapeamento para não errar nenhuma questão sobre isso aqui, tá? Então, olha, a gente viu ali lei de tortura, o conceito, os crimes, as penas e os efeitos da condenação, os caráter jurídico aí, ó, inafiançável, imprescritível, proibido, graça ou anistia, tá? Então, vamos ver ali. Aqui embaixo, nós vamos fazer algumas questões de fixação e vai ser nessa mesma pegada aí as próximas aulas, tá? Porque aqui a gente consegue, eu consigo colocar umas pegadinhas para ver se você cai nessa pegadinha e não erra mais, tá? Então, deixa eu subir aqui que senão você vê o gabarito ali, olha. O crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça ou anistia, certo ou errado? Sempre responda antes de mim. Corretíssimo, tá? A gente viu lá em cima lá. Não se pode pagar para responder em liberdade, nem pode ter perdão desse crime. Os agentes públicos podem ser responsabilizados pelo crime de tortura, é claro. É claro. Tanto de exemplo que eu usei ali com o policial. O crime de tortura pode ser praticado tanto por ação quanto por omissão, e aí? Quem se omite também pode responder por tortura? Claro que pode, a gente viu lá, tá? Só que o praticante por omissão da tortura não responde em regime fechado. Lembra desse detalhe aí, tá? Então aqui é certo, né? O crime de tortura pode ser praticado tanto por ação quanto por omissão. Número 4 aí, sua vez. Se a tortura resultar em lesão corporal grave ou gravíssima, a pena será de reclusão de 4 a 10. E aí? Você lembra que tem de 2 a 8, tem de 4 a 10 e de 8 a 16, é isso mesmo? Que você colocaria? Lesão corporal grave e gravíssima, certo, tá? De 4 a 10 anos, olha. Bom, tá aqui, olha, de 4 a 10 anos, tá correto, tá?
No caso da morte, é de 8 a 16, então não vamos esquecer. Dá para cair em pegadinha demais com esses prazos aí, tá? Eu gosto até de ler esses prazos ali antes da prova, como falei. Caso a tortura resulte em morte da vítima, a pena será de reclusão de 8 a 16. E aí, tá certo ou errado? É reclusão? O mínimo é 8 a 16? Corretíssimo. Perfeito. É o mais grave aqui, tá? É a pena mais grave que temos. Tudo certo até então. O condenado pelo crime de tortura poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto? E aí, certo ou errado? O condenado por crime de tortura poderá. Cara, aqui tem uma pegadinha, porque poderá sim, por tortura por omissão, tá? Mas eu acho que a questão quis dizer que o crime de tortura ensejaria no regime aberto, tá? Então, olha, o condenado pelo crime de tortura poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto? Só porque, olha, todo condenado pelo crime de tortura poderá iniciar. Aí tá errado, tá? Aqui ficou errado. Mas, fora a omissão, salvo a tortura por omissão, regime fechado, tá? A pena para quem se omite diante de um crime de tortura, quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la, é de detenção de 1 a 4. E aí, você acha que é isso mesmo? Perfeito, a omissão é mais branda, tá? Não é reclusão, é detenção. 1 a 4 anos aqui também. Se o crime for cometido contra criança, gestante, pessoa com deficiência, adolescente, idoso maior de 60, é isso mesmo? A pena será aumentada? Aqui tá perfeito, tá? Vamos conferir lá o 60 para não restar dúvidas. Erramos, aí eu errei na verdade, olha, aumenta de 1/6 a 1/3 contra criança, gestante, deficiente e adolescente. Idoso, cara, não tem idoso. Não tem idoso, tá? Isso aqui tá errado. Adoro errar a questão, mas como assim, Miguel? Porque quando você erra, cara, a questão, quando não é na prova, tá? Dificilmente você erra ela de novo, porque você cria um certo calo mental, cara, que aí acaba ficando batido, olha. Não é mencionado o idoso nesse caso aqui, tá? A condenação pelo crime de tortura resulta perda do cargo, função em emprego público e interdição para exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. E aí, certo ou errado? Perfeito, redondinho aqui, tá? Interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada para o exercício da função pública. E a lei de tortura se aplica somente aos crimes cometidos dentro do Brasil. E aí? Certo ou errado? Errado, a gente viu lá, tá? Se a vítima for brasileira ou estiver numa geografia ali que é jurisdição brasileira. Usei o exemplo do consulado brasileiro nos Estados Unidos, tá? Então, olha, a 6 aqui tá errada mesmo, a 10 errada também, tá? São só essas duas. A segunda aqui, olha, acho que passou batido. Segunda eu coloquei certo. Apenas agentes públicos podem se responsabilizar por crime de tortura. Opa! O apenas ali me matou, tá? Mas tem que ficar atento a esses detalhes aqui, perfeito? Então, aqui a gente pegou, cara, esse tópico que é bem de boa, tá? Essa lei de tortura. Depois a gente vai fazer mais questão ainda não para não cometer erros relacionados a isso, uma vez que na segurança pública que vai cair demais, cara. Na prova isso aqui vai cair bastante. Até o próximo vídeo.